Olá, eu me chamo Matheus. O Espírito Santo me pediu para fazer a história dos profetas maiores e menores do Antigo Testamento. Eu fiquei no vídeo então, igual dito anteriormente. Vamos começar a falar dos menores. Bom, porém, hoje já falei de alguns, né? Hoje será a história do profeta Abdias ou Obadias. Ele tinha dois nomes. Era comum as pessoas de Israel terem dois nomes, né? Os seus nomes significam servo de Yahvé, ou Javé, né? O adorador de Deus. Significa também escravo do Senhor, servo de Deus, escravo de Deus, aquele que adora o Senhor, enfim, vários significados para isso. E todos se referem ao Senhor. É um nome de origem teofórica, indicando uma pessoa dedicada ao serviço a Deus. O nome é comumente associado ao profeta Obadias, autor do menor livro do Antigo Testamento. Este nome também é associado a outras pessoas cujos têm o mesmo nome que ele. O significado do nome não se aplica apenas a ele, mas a todas as pessoas que têm um nome igual ao dele. Não só de pessoas de Israel nem do Antigo Testamento, mas sim todos que têm o nome de Obadias. Tem esses significados que eu falei anteriormente. Se você conhecer alguém com este nome, o significado do nome será este também. Mas, porém, a Bíblia não é contraditória, tá bom, Deus? As pessoas me pediram para falar isso para alguém. Seu nome é Abdias, cujo nome no hebraico significa servo do Senhor, adorador de Yahvé ou escravo de Deus. É um nome com forte conotação religiosa, indicando devoção e submissão. A devoção é orar a Deus, e a submissão é obedecer a Deus. A obediência dele ultrapassava barreiras, limites, fronteiras. E é conhecido essa obediência também. É conhecido principalmente como um dos profetas menores do Antigo Testamento. Autor do livro bíblico mais curto, Me Prepara e a própria graça de Deus. Suas caricaturas. Me Prepara a euforia. Aqui tinha dois nomes, vocês valem mais que muitos, né? Queridos irmãos e irmãs. Ele substituiu a doença e te dá a cura, tá bom, Virgínia? Amém. São os pontos principais sobre Abdias. Significado: derivado de Oved, servo adorador. É Yah, abreviação de Yahvé. Reflete a essência da missão profética de obediência divina. O profeta, pouco se sabe sobre sua vida pessoal. Mas o livro de Abdias ou Obadias contém 21 versículos de profecias contra Edom, uma nação vizinha de Israel, por sua soberba e hostilidade. Para quem não sabe, eles eram descendentes de Esaú, por isso o evangelho foi pregado lá. O evangelho no Antigo Testamento só era pregado aos judeus. Os gentios na época não se era pregado. Gentios são pessoas que não são judeus, ou seja, pessoas fora de Israel e Edom. Edom fazia parte de Israel. Jesus tira toda dor e medo, Jesus jamais te abandona. Ele tira toda clarão do seu olho, podridão e morte. Lamemos. Jesus que fecha e abre a sepultura. Lamemos. O que Jesus viu o evangelho foi pregado a todos. Mas, porém, anteriormente era só pregado aos judeus, não podia ser pregado aos gentios. Lamemos. Igual dito anteriormente. A não ser que algum gentil fosse para Israel, mudasse para lá, aí se convertia. Mas não era pregado em outros países. Sempre que der lei, salmos, que agora do Senhor venha sucumbir à terra. Amém. Tá bom, Virgínia? Deus te abençoe desde Dan até Albuquerque, nosso Canadá, Messias. Deus retirar todo o cheiro de morte e voodoo do nosso meio. Amém. O céu se proclama um santo, nosso galardoador, Messias. O céu se proclama um santo. Deus abençoe o time do Once Caldas, Flamengos, do Grêmio também, do Juventude também. Amém. Deus pediu para falar o Espírito Santo. O guardador da promessa, Deus pediu para falar também. É Deus quem dá a promessa. Amém. Variações, também conhecido como abadias ou abadia, com H depois no final, né? Ou seja, tinha vários nomes, como foi dito anteriormente, com vários significados bíblicos no hebraico e no aramaico também. Essa obra de macumba e inveja foi feita para você, venha ser desfeito para mim, irmãos. Deus jamais te abandona. Ele empobrece e amanhece o seu ser. Amém. Isso toda a gíria do nosso meio. Amém. Deus, Jesus, tira todo o voodoo e cheiro de morte do nosso meio. Amém. Devem ter perfumes bons e aromáticos do Senhor Jesus, nosso bom pastor. Amém. Como é bom ter este cheiro. Quem quer ter este cheiro, fala amém. Contexto. O profeta viveu no século IX a.C., abordando temas de justiça divina e fraternidade.
O nome representa, portanto, um título que enfatiza a fidelidade e o serviço a Deus. Está falando do nome dele, que significa isso, tá bom, irmãos? Deus nos envolve e empobrece nosso ser. Fala mesmo. De maneira nenhuma ficarás contristado. Contristado é triste. Como disse anteriormente, sempre que der ler salmos, tá bom, irmãos? Amém. O profeta Abdias, ou Abdias, é o autor do livro mais curto do Antigo Testamento, 21 versículos. Só tem um capítulo. Judas também só tem um capítulo, mas tem mais versículos. Não é Judas que traiu Jesus, não, irmãos Iscariotes. É outro Judas. Focando no juízo divino contra a nação de Edom. Obadias, cujo nome significa servo do Senhor, profetizou no reino de Judá, Israel e Benjamim. Indistantes tem outros significados também. O nome dele, né? E também em Tecoa, que pertence a Israel e Judá. Também, porque Judá e Benjamim eram tribos de Israel, que ficavam dentro de Israel. Ao todo eram 12 tribos, quem está entendendo diz amém. Tinha a tribo de José também, mas enfim. Eram 12 tribos de 12 pessoas diferentes, cujos nomes eram diferentes. Cada tribo era de uma pessoa diferente, entre eles, né? Tipo Judá, Simeão, José, enfim, tantos outros. Levi, Sacar, Dan, Naphtali, enfim. Já fala bem baixinho no seu rosto, aí quem crê diz amém. Ele pregava provavelmente por volta de 586 a.C., condenando a soberba e a crueldade dos edomitas, descendentes de Esaú. Se alegraram e colaboraram com a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Eles eram irmãos descendentes, irmãos de Jacó, mesmo assim eles acharam bom a tragédia de Israel, ainda ajudaram a destruir. Pela misericórdia, tá amarrado. Assim, algumas pessoas perto da gente, né, são próximas naquele nosso mal, né, infelizmente. Está amarrado. O título da obra de voodoo, cheiro de morte e podridão. Fala menos. O título desse caos da sua vida. Jamais te abandona. Ele te ama muito. Fala menos. O profeta e a mensagem. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Obadias. A sua mensagem central é um oráculo contra Edom, uma nação vizinha que se orgulhava de sua segurança nas fendas das rochas. E provavelmente era casado. Quem lê os evangelhos sabe, já que falavam dele lá. Falava muito pouco, mas falava. Não falava disso, mas dava a entender que ele era casado. Entre diz amém. O crime de Edom. Os edomitas eram irmãos de Israel, já que eram descendentes de Esaú, irmãos de Israel. O Senhor Deus dos Exércitos perdoa, te abraça com braços firmes e fortalece os joelhos vacilantes, são mentirosos. Amém, irmãos. Mas agiram com inimizade e crueldade, por causa dos edomitas, né? Eram irmãos de Jacó, descendentes de Jacó. Descendentes de Esaú, perdão. Eles não só se alegaram com a queda de Jerusalém, como também bloquearam a fuga dos sobreviventes, para que morressem também, entregando-os aos inimigos e saqueando os seus bens. Entregou-os para os inimigos também e saqueou os bens do povo de Israel também. E o povo de Israel deu uma região para eles morarem, eles foram ingratos, né? A bênção era só para Jacó, não era para Esaú. Enfim. O julgamento. Inclusive, o pai deles amaldiçoou Esaú, né? Aí Deus foi abençoar eles com uma região. Antigamente essa região ficava fora de Israel, mas Israel foi destruído várias vezes e construído de novo, hoje em dia fica lá dentro de Israel. O julgamento. Deus, por meio de Obadias, declara que Edom seria destruído e humilhada por causa da sua soberba e tratamento cruel contra o povo de Deus. Ia ser destruído porque eles, como é que falam? Maltrataram o povo de Deus, né? Destruiu também, contribuiu na destruição também. O versículo 15 destaca o dia do Senhor, desse capítulo de Obadias, né? Um tempo de acerto de contas para todas as nações que se rebelam contra Deus, aplicando a lei de Italiano. Como fizeste, assim se fará comigo. É uma das leis de Moisés, né? Não está mais debaixo dela. Também, o dia do Senhor também se refere à vinda do Senhor Jesus. Porque isso é um vídeo profético, um dos profetas, lá atrás. Hoje você vai lá ver. Também já expliquei em lives no Kawaii também. Você que me segue no Kawaii, vê as lives que eu faço lives lá. Das sextas-feiras às 8 horas. Né? Tá bom, Virginia? Você me vê nas outras plataformas, eu não faço live. Só os vídeos gravados. No TikTok não tem um grande. Esse aqui não vai estar lá. Fazendo os shorts. Eu não lembro quais dos profetas, mas depois você vai lá ver. Teve poucos profetas até agora. Dá pra você assistir. Você vê todos. Aí um desses vídeos eu explico, né? Não lembro qual. A diferença do dia do Senhor. Restauração. O que significa o dia do Senhor? No Antigo e no Novo Testamento também. Restauração. O livro termina com uma promessa de restauração para Israel. Inclusive o Senhor Jesus disse que é o tempo de restauração. Ele falou.
Os profetas lá em Atos, os apóstolos em Atos, estavam preocupados quando seria o tempo de restauração de Israel. Eles não pertenciam a eles pertenciam só a pregar, né? Pertencia a Jesus o tempo de restauração de Israel. Jesus falou que já está acontecendo esse tempo, fala mesmo. O Espírito Santo me falou. Comparei novamente as suas terras, enquanto Edom seria aniquilado. O povo de Israel ia morar em Edom agora, os descendentes de Edom iam morrer por conta que eles fizeram. Mas, porém, eu creio que não foi todos os descendentes de Edom que morreram, não. Eu creio que alguns se arrependeram, Deus poupou. Ainda existe descendente de Esaú até hoje. Fala mesmo. Inclusive, Israel era para ser muito maior do que é lá na região habitada lá. Todas as regiões que pertencem a Israel tem outras pessoas morando hoje em dia. Israel foi destruído várias vezes, né? Outras pessoas tomaram posse. Era para Israel ser muito maior do que é. As pessoas falam que Israel é do tamanho do estado de Goiás, aqui, né? Onde eu moro aqui. As pessoas falam isso. Diz que o Brasil é muito maior que Israel, quer dizer, né? Israel, a maior cidade lá, que é Jerusalém, tem 1 milhão e poucos habitantes, 1.700.000. Tamanho de Goiânia, mais ou menos. Israel é como se fosse o tamanho desse estado aqui, onde eu moro. É um país, mas é desse tamanho. O Brasil é muito maior. O Brasil é um dos países maiores do mundo que tem, né? Acho que a China é o maior de todos, mas o Brasil é um dos maiores também. Era para ser Inglaterra, porque a Inglaterra dividiu em vários países. Né? Hoje em dia é a China. Mas vamos lá. Pelo Reino Unido, né? São vários países. O livro de Obadias destaca a justiça de Deus e a condenação do orgulho, servindo como avisado de que Deus protege o seu povo. Você está precisando da justiça de Deus, não, então nessa causa Deus entra hoje, tá bom, Virginia? Amém. Responsabiliza aqueles que agem com crueldade e soberba. Deus vai fazer, né, contra essas pessoas que agem com crueldade e soberba também. Eu não gosto de soberba, não. Inclusive, vi uma postagem recentemente no Facebook falando disso, né? Deus abate o soberbo da dupla honra, humilde, incredizamento. Como diz anteriormente, é Salmos. Inclusive, a soberba, por causa da soberba que o diabo foi expulso do céu, né? Realmente quem é soberbo pesa em todo mundo, né? Porque Deus não gosta. Alguns fazem até maldade também, né? Eles se acham mais que Deus também, que não precisam de Deus. Realmente quem é soberbo faz maldade contra outras pessoas. Se não fizer, né, ele só pensa no umbigo dele, se não fizer. Mas se não fizer, ele pensa em fazer, né? Ele só não faz. Por isso que Deus não gosta. Deus, se a pessoa não arrepende, ó Deus, Deus envia situações para a pessoa ficar humilde. Se mesmo assim não fica, né? Infelizmente, Deus abate o soberbo. A Bíblia que fala, não é eu. Só que Deus também humilha o soberbo, né? Pra ver se ele fica mais humilde. E a dupla honra a humilde. A Bíblia que fala. Deus também fala, né? Alguns abate, e outros ele exalta. Amém. Mas Deus não envia mais o julgo, o juízo sobre o povo. Fogo consumidor, fogo do céu, esse tipo de coisa, mais não. Mas porém ele envia a justiça divina. Em Hebreus, quando fala do fogo consumidor, está falando do Espírito Santo, não está falando mais do fogo que é derramado, mais não. Fala agora do fogo que foi derramado em Pentecostes, que é o Espírito Santo, é outro fogo diferente. Ainda tem a justiça divina, fala amém, irmãos. Só que a ira de Deus não vem mais. Amém. Incrediblemente. Só vir sobre Cristo, vai vir, nós estamos lá aceitável do Senhor. Vai vir de novo no Apocalipse. No Apocalipse não vai ser mais para os cristãos, não. É só para o ímpio, pessoa do mundo, os que aceitaram a marca da besta. Né? Então aceite o Senhor quando se pode achar. Ele apaga o seu passado e perdoa, como que ele diz amém. Vamos uma pequena oração para a gente encerrar. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, legítimo e suficiente Senhor e Salvador. Ele apaga o meu passado. Me dá a salvação, escreve no livro da vida. Toda podridão, sequidão e cheiro de morte. Jesus jamais nos abandona. Me empobrece e amanhece no céu. Tá bom, Virginia? Incrediblemente. Como diz anteriormente, sempre que der, leia salvos. Espero vocês semana que vem, tá bom? Seja mal, significa Deus conosco. Eu tô retirando e cuidando de toda a soberba do nosso meio.